Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Cama do Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clama no Deserto, onde sempre estamos a refletir na palavra de Deus, a conhecer conteúdos da escola dominical, enfim. Esteja conosco. Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, no canal A Voz Clamando no Deserto, e a mais uma programação, tomando aí de volta, né, este quadro no nosso canal, Jovem Sois Forte. Então, vou tentar aí manter pelo menos duas revistas, né? Porque geralmente, na maioria das vezes e dos ministérios, as revistas, as lições que mais estão ministradas atualmente, por conta justamente da falta de adolescente, são junta, eles juntam, né, jovens com adolescentes e se ministra a lição dos jovens, tá bom? Então, vou estar retornando com esse quadro aqui, que tem o objetivo do canal, desse quadro aqui, melhor dizendo, é justamente proporcionar você que é jovem, você que é adolescente, ter o contato aí com o conteúdo da lição. Se você não tem a revista, se você não pode também estar na escola dominical no domingo, né? Por algum motivo, mas podendo, não podendo, fica aqui pelo canal a liberdade de você poder estar conhecendo aí conteúdo, tendo esse desejo, né? E buscando crescer, né? Por uma questão de fé, né? Mediante a graça do Senhor Jesus, e saber que Ele vai proporcionar isso para você, para cada um de nós que buscamos cada vez mais conhecer a Sua palavra. Então, o Senhor vai, por certo, proporcionar para você o crescer na graça, mas também o crescer no conhecimento, tá bom? Então, o quadro aqui, como já foi mencionado, está aí na tela, Jovem Sois Forte, né? E o tema, o tema central do Jovem Sois Forte nesse segundo trimestre. Estou retomando agora a partir da quinta lição, tá bom? Combatendo a teologia e ensinos que se opõem à palavra de Deus. O versículo tema central é combatendo a teologia e ensinos que se opõem à palavra de Deus. Esse é o tema central, tá bom? E a lição de oportuna, como disse, é a lição número 5, que tem como seu tema aí tratar aí da falácia da teologia progressista. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida e a esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor advine nos buscar para que onde o Senhor estiver, nós também venhamos estar junto. Nos abençoa, Pai, aqui, tanto essa retomada novamente desse quadro aqui pelo canal, como também que seja ele uma fonte de bênção para muitos jovens e adolescentes, como para todos quanto nós estivermos aqui, Senhor, acompanhando essa transmissão. Abençoa, faz isso, Pai, durante o percorrer desse conteúdo. É o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar aqui abrindo, então, PowerPoint, tá bom? Como é de costume, né?
texto principal diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, e não segundo Cristo. A princípio, o objetivo aí da teologia, né, da progressiva, é ter como sua fonte e alvo principal, né, é a de reinterpretar a fé segundo mudanças culturais, ou seja, ela busca justamente, amado e querido jovem, e você que é adolescente, busca trazer a cultura e adaptar a palavra de Deus, reinterpretando os textos bíblicos, e não trazer a palavra de Deus para cada cultura, à luz do que o Senhor requer de nós. Mas, pelo contrário, isso corre o risco, é claro, né, sem sombra de dúvidas, de cairmos sobre a malha de um relativismo, né, de um relativismo. Também tem isso teve a sua origem no iluminismo, né, e século XVII, se não me engano, XVIII. Depois teve aí suas mudanças e agora tem essa nova capa, né, que é a teologia progressista, ou seja, as mudanças frente ao caráter da visão cultural, humana, racional, né, e não como o Senhor se revela para nós e requer de nós na sua palavra. O resumo da lição diz: a teologia progressista tenta adaptar a fé cristã às ideologias contemporâneas, relativizando aí verdades fundamentais e buscando enfraquecer a autoridade das Escrituras, porque tentar moldar, né, trazer, é aquilo que nós falamos, né, sempre, e ou algumas vezes, podemos dizer assim, caro jovem, é deixar com que o mundo entre dentro da igreja, né, e ele traga a forma de fora para dentro, né? Então, e é interessante que muitos usam até a escritura, né, reinterpretando ela, né, e dando até uma característica de que realmente tem sentido essa teologia aí progressiva, mas na verdade é somente um engodo para nossas almas. Texto bíblico, Provérbio 35:6 diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Em Galatas 1, Paulo diz: maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho, o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora, de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então está aí a palavra de Deus, né? Os irmãos de Gálatas já estavam aí vivenciando em parte essa questão desse perigo, né, de abandonar a origem dos ensinos de Paulo, né, aquela igreja, e passar para outras esferas, né, até no campo da superstição, né, e também da adoração aos anjos como figura, como imagem, né. E Paulo ali passa a tratar deles e fica admirado, né, dessa mudança tão rápida frente a uma transformação de vida pela verdade das Escrituras em experiência de relacionamento com Deus, né? Nesta lição, vamos abordar a respeito de uma corrente de pensamento que tenta adaptar a fé cristã à ideia da cultura moderna. Estamos falando da teologia progressista,
que busca reinterpretar a fé cristã à luz das ideias contemporâneas, mas na verdade o que ela faz é distorcer, relativizar e até negar verdades fundamentais da palavra de Deus, colocar os valores humanos acima da doutrina bíblica. Principais características da teologia progressiva. Então, reinterpretação das escrituras. Então, o alvo primário é esse. Né? Alcançando esta reinterpretação bíblica, né, logo se vai ter o êxito com respeito ao alvo, né, da teoplaxia, desse engano teológico que é a teologia progressista. Né? Essa teologia defende que muitos textos bíblicos que falam claramente sobre o pecado, o juízo de Deus ou a realidade do inferno, não possam de alegorias ou expressões culturais do passado como se não fossem verdades absolutas. Essa abordagem distorce o Evangelho de Cristo e enfraquece a autoridade da palavra de Deus, que não é um livro de histórias simbólicas, como essa teoria defende, mas a revelação viva e poderosa do Senhor. Aliás, quem falou mais de inferno foi o próprio Senhor Jesus. Né? A reinterpretação progressista frequentemente inverte o papel da Bíblia, considerando-a não mais sendo a lâmpada que guia os nossos pés, mas como um livro sujeito ao crivo da cultura. Tal postura coloca o homem como juiz da verdade, gerando confusão, visto que cada leitor pode dar à escritura o sentido que melhor lhe agrade. Aí que entra aqui o engodo do relativismo, as malhas, né, as algemas do relativismo. Aquilo que eu entendo determinado versículo da Bíblia passa a ser para mim a verdade, enquanto para outros, se ele interpretar de outra maneira, esta é a verdade dele. A minha é a forma que eu interpreto. Então, você observe que a Bíblia já passa aí, né, a não ter mais aquela fonte divina como, né, a autoridade máxima com respeito à compreensão da Escritura, que é a iluminação do Espírito Santo. Então, logo, a outra fonte, com certeza, será uma fonte pobre, uma fonte fraca, já partindo do princípio se essa fonte for a razão humana, o racionalismo ou o idealismo humano, né? É isso que nós temos que ter este cuidado. A reinterpretação progressista frequentemente inverte o papel da Bíblia, considerando mais, sendo a lâmpada, como eu disse, né? Total postura coloca o homem como juiz da verdade, gerando confusão, visto que cada leitor, foi aqui que eu li, né? De acordo com aquilo que lhe agrade, de acordo com sua perspectiva humana e caída. É o que nós vemos muitas igrejas hoje, amado e querido jovem. Fica aqui um alerta, então, abrindo um parênteses, né, que há muitas pregações hoje em que coloca o homem como centro. O alvo do culto, o alvo da mensagem é ovacionar aqueles que estão presentes naquele culto. Já não se passam a se privar de fazer menção ao pecado, ao inferno, à necessidade do arrependimento. E o culto e as pregações recorrentes, né, seguidas uma da outra, são de forma majoritária somente a ovacionar o ego humano, né, ao egocentrismo humano, que Deus vai fazer, Deus é contigo, e assim sucessivamente. Né? Tanto usando o Velho como o Novo Testamento, o alvo sempre é buscar envaidecer, né, e massagear o espírito e a alma daqueles que ali se encontram naquele culto. Isso aqui está dentro, acontecendo já dentro das nossas igrejas. Não por ser defensor ou praticante da teologia progressista, mas agindo, né, de forma até mesmo na ignorância, como se fosse, né, uma teologia progressista, onde que está em foco e em evidência ou em ênfase, né, podemos dizer assim, a questão da pessoa e não dos interesses do reino de Deus e da vontade do Senhor. Segundo subponto, abandono da verdade divina. A teologia progressista tende a substituir a revelação divina pela experiência individual.
Então aqui precisamos parar e entender, caro jovem, que jamais a experiência espiritual individual, ela é um fato, ela é uma realidade. Porém, ela está acima da revelação bíblica. Toda a experiência, ela tem que ser, para ser autêntica com respeito a um testemunho dessa experiência no campo espiritual, ela tem que ter como fundamento a palavra de Deus. Um exemplo aqui, e é justamente por meio desta experiência individual, revelação individual, é que foi a fonte de muitas seitas, né? Muitas seitas a partir de pessoas, mulheres ou homens, que disseram ter uma experiência com Deus e ele estabeleceu aquele princípio, aquela teologia, né, correspondente àquela crença, né, enganosa, né, e totalmente herética. Uma das fontes é essa aqui, se não a principal, a experiência individual. Então ela é uma realidade, todos que estão em Cristo têm esse privilégio de termos experiência com Deus, pessoais, porém ela nunca pode estar, né, ou sobrepujar as verdades da palavra de Deus. A verdade bíblica não muda com a cultura. O que era pecado no tempo de Paulo continua sendo pecado hoje. A palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação e deve ser anunciada mesmo que contraria o relativismo de nosso tempo. A tentativa de tornar a fé mais aceitável ao mundo apenas dilui o seu poder transformador. A função do evangelho não é agradar o homem, mas transformar o pecador. O evangelho que não confronta o pecado, olha aí, não é capaz de salvar, que é o que foi comentado. Minimalismo doutrinário. A negação de doutrina bíblica promove um cristianismo genérico, que se assemelha mais ao pensamento humanista do que à fé cristã, como foi dito. O resultado desse minimalismo é uma fé sem raízes, fraca diante das tribulações, sem autoridade para confrontar o pecado. A verdadeira doutrina fortalece o crente, gera reverência e molda o caráter. Quando as verdades são descartadas, também se perde o poder que sustenta a vida cristã. Infelizmente, o cristão que não tem uma base bíblica sólida acaba sendo envolvido por esse tipo de teologia. Jesus já nos orientou a errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Segundo ponto, visão bíblica sobre a verdade. A autoridade das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. É útil para ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Sua autoridade não está sujeita à cultura, às modas ou às filosofias humanas. As modas ou filosofias humanas. Ela permanece firme para sempre. Jesus mesmo afirmou: a tua palavra é a verdade. Ele jamais relativizou a Escritura, mas a cumpriu em cada detalhe. Negar a autoridade da Escritura é colocar em risco a própria salvação, pois é por meio da palavra que conhecemos o Evangelho. A Bíblia não é um livro que pode ser reescrito conforme nossas emoções ou intenções. Poderíamos acrescentar aqui, ela é a revelação objetiva de Deus ao homem. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é inerrante, infalível, imutável palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é atual. Independente do tempo que se passe, ela continua sendo a mesma, né? E os princípios do Senhor, dos seus mandamentos, eles são eternos e não mudam. E jamais pode estar aí sendo alvo, né, do manuseio da cultura, ou fazer corpo à cultura. Cristo no centro. O Evangelho tem em seu centro a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus encarnado, que morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Qualquer teologia que retire Cristo de sua centralidade perde o seu propósito. A fé cristã não gira em torno do moralismo, nem se resume a causas sociais, mas envolve a reconciliação entre Deus e o homem por meio de Cristo. Ou seja, uma das
fonte dessas, ou das vertentes dessa teologia progressiva, é justamente colocar a questão, né, do exercício, a ação social, como princípio de fé, né, de certeza de salvação. Aí nós passamos a voltar à questão das obras, ser salvo pela obra, ser justificado pelas obras, quando nós somos justificados apenas pelo sangue precioso do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Como Paulo declara, já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Cristo não veio para satisfazer a expectativa humana, olha só, para cumprir o propósito eterno do Pai. Isso aí já acontecia até na época do Senhor Jesus, né? Quando certa feita ele disse: me buscai não pelo que ele tem ensinado, pela questão de Cristo, mas sim pelo pão, né, e pelas obras milagrosas que ele fazia. Então havia muitas pessoas indo até Cristo, porém com interesses distorcidos, né, para buscar a sua própria satisfação. Então, o evangelho, ou a teologia progressista, ela tem como um fundamento esse: massagear, agradar, né, o ser humano, sua ovelha, né? Cristo não veio para satisfazer expectativa, né? Ele nos chama ao arrependimento, não à autoafirmação. A teologia progressista tende a fazer de Jesus um mestre ético, e um mestre ético ignorando o seu senhorio, sua obra redentora. Eu vou até falar aqui, estarei gravando logo mais, ou amanhã, né? O deserto de Deus. Quando Jesus ali foi batizado, né? A palavra do Senhor diz que o Espírito conduziu ao deserto, para que ali ele fosse tentado pelo diabo. Então não foi o diabo que levou Jesus até o deserto, mas foi o Espírito Santo de Deus. E eu vou estar tratando aí da questão desse tema, o deserto de Deus, dentro do quadro Momento de Reflexão. Amém? No seu devido dia e tempo, ele estará aí na plataforma para todos nós não só meditarmos, mas refletirmos sobre esta verdade do Senhor Jesus. História da igreja. Desde o primeiro século, a igreja tem preservado a fé por meio de credos, concílios e confissões. Esse documento não substitui a Bíblia, mas reflete seu ensino fiel em resposta aos erros que surgiram ao longo dos tempos. O credo de Nicéia, por exemplo, reafirmou a divindade de Cristo diante de heresias arianas. O credo atanasiano protegeu a doutrina da Trindade. Os reformadores reafirmaram a suficiência da Escritura e a centralidade de Cristo. Todos estes marcos são essenciais e precisamos mantê-lo a cada dia e de tempo em tempo. Terceiro, e caminhando para o final, consequências para a fé cristã e a igreja. Confusão doutrinária. Quando as doutrinas são tratadas como meras opiniões, a fé cristã torna-se subjetiva e individualista. Cada um passa a crer no que quiser, gerando um ambiente de insegurança espiritual e falta de unidade. O resultado são igrejas frágeis, que não resistem às crises ou às tentações do mundo. A fé que salva é aquela que está firmada sobre a verdade imutável de Deus, não sobre ideia passageira. Como disse o Senhor Jesus, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A confusão doutrinária abre as portas para heresias e enganos. A solução está no ensino fiel da palavra de Deus, no ensino bíblico sólido, a partir do púlpito da igreja e na valorização da teologia sadia. Justiça sem salvação. A ação social é parte da missão da igreja, mas não pode substituir a pregação do evangelho. A teologia progressiva muitas vezes enfatiza o fazer, sem promover um chamado ao arrependimento. Todavia, o maior problema do ser humano não é a pobreza material, e sim um pecado. Jesus curou, alimentou e libertou, mas sempre com o objetivo de anunciar o reino de Deus. Sem o evangelho, a obra social é incompleta.
pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua vida? Devemos, portanto, fazer o bem, mas nunca nos esquecer de que a maior necessidade do ser humano é nascer de novo. A salvação é o nosso maior presente que podemos compartilhar. Chamado à fidelidade. Em um tempo de tantas vozes e pressões culturais, a igreja é chamada a ser uma voz fiel à verdade, como sal da terra e luz do mundo. Isso não significa ser rude ou inflexível, mas manter-se firme no essencial da fé, como fizeram os profetas, os apóstolos, os pais da igreja. A fidelidade doutrinária é um ato de amor a Deus e às pessoas. Amar é dizer a verdade, mesmo quando ela é difícil. Como disse Paulo, pregues a palavra, inste em tempo e fora de tempo, redargas, refletes, exortes. Busquemos formas relevantes de comunicar a verdade, mas sem comprometer o seu conteúdo. A igreja do Senhor é coluna, firmeza da verdade. A fidelidade doutrinária da igreja hoje garantirá um legado seguro para suas futuras gerações. Concluindo, vimos que a teologia progressista tende a subordinar a fé bíblica, a verdade bíblica, ao relativismo da nossa época, minando a mensagem central do Evangelho. A fé cristã verdadeira não nega a realidade do pecado e do juízo, mas confia no poder da cruz de Cristo. Devemos permanecer vigilantes, ensinando todas as Escrituras, encorajando a fidelidade a Deus, sem permitir que o modernismo humano passe a redefinir o conteúdo da nossa pregação. Que voltemos sempre a essa mudança. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer por essa retomada e por mais esse conteúdo tão importante para nossas vidas, para que nós possamos, através desse ensino, fortalecer a nossa fé, renovar o nosso conhecimento, o nosso entendimento, né, pela palavra de Deus, e assim podemos estar guardados, Senhor, do inferno, da perdição, e ter a certeza de nosso coração, pelo Espírito Santo, testificar em nós que somos filhos de Deus e aguardar a vinda do Senhor Jesus, o teu santo Filho, que vai acontecer isso a qualquer momento. Por tudo, Pai, nós te pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.